Olá, jovens, tudo bem com vocês? Então, aqui novamente o professor Paulo gravando uma aula para vocês, né? Essa é a aula que eu havia prometido, que é sobre a escravização africana, a segunda parte, que é a resistência negra aí na América Portuguesa. Bom, essa aula a gente vai falar sobre quilombos, que é um dos temas que aparece no capítulo 1 aí da apostila de vocês. Que no capítulo 1 e no capítulo 2. O capítulo 1 aparece no primeiro texto da página 3, que é um relato de um capitão holandês, e no capítulo 2 aparece quando menciona os quilombos, quilombo de Palmares, enfim. Bom, para tratar, né, desse assunto, a gente precisa lembrar de algumas coisas antes. Lembrar, por exemplo, de que a sociedade que se desenvolve na América Portuguesa, ela pode ser considerada uma sociedade escravagista. O que é isso? É uma sociedade que, em todas as suas atividades, né, ela se utiliza do trabalho escravo. Portanto, a gente encontrava escravos na agricultura, a gente encontrava escravos dentro das casas dos senhores, né? A gente encontrava escravos nas oficinas de artesãos, no comércio ambulante, na construção de casas, em todas essas áreas os escravos atuavam. Então, a gente qualifica a América Portuguesa como uma sociedade escravagista, porque utilizava-se do trabalho escravo em todas as suas atividades praticamente. Bom, além, né, de utilizar do trabalho escravo, a gente sabe que os negros africanos eles não aceitaram de bom grado aí serem escravizados, porque imaginem vocês, eles nasceram livres e se tornaram escravos devido a essa organização desse comércio aí de pessoas feita entre os europeus e algumas sociedades africanas e os colonizadores em várias regiões da América. Então, eles sofriam muitos castigos corporais, tendo o objetivo aí de manter o domínio, né, os portugueses manterem o domínio sobre os escravos africanos que eram trazidos. Bom, a resistência dessas pessoas escravizadas foram de diversas formas, por exemplo, greves para não ter que desenvolver suas atividades, fugas, que aí faziam os quilombos que a gente já vai explicar, e até o suicídio, por exemplo, ingerir veneno, ingerir terra, né, ou até acabar se matando de uma outra forma, era uma maneira de resistência dos escravizados, porque ele encerraria com a própria existência a ponto de não mais continuar aí sendo obrigado a trabalhar. Bom, sobre quais dessas resistências nós vamos falar hoje? Nós vamos falar do primeiro tipo, que são as fugas e a criação dos quilombos. Bom, para a gente poder falar dos quilombos, a gente precisa lembrar primeiro o que foram os quilombos. A palavra quilombo ela é encontrada em várias línguas, né, da África Ocidental até a África Central, e essa palavra significa acampamento militar. Porém, no continente americano, que é o contexto que a gente está falando, quilombo significa aí organizações de resistência feita pelos escravos negros, né, ao sistema colonial. Então, uma resistência ao sistema colonial por parte dessas pessoas. E eles se organizavam em uma forma de sociedade alternativa, porque nessa sociedade não havia escravização, não havia aí essas relações de violência uns com os outros. Bom, os quilombos eles eram compostos por mocambos, que é uma espécie de bairros, que eram unidades familiares, cada mocambo tinha o seu líder, né, o seu patriarca e organizador, ou matriarca, dependendo da região. Né? Bom, os quilombos eles praticavam a policultura, ou seja, plantavam diversos tipos de alimento, mandioca, milho, né, batata doce, tudo isso para poder vender e também se abastecer. O quilombo mais famoso da história do Brasil foi o Quilombo dos Palmares, que foi um dos maiores aí do território nacional. Ele ocorreu na capitania de Pernambuco, num território que hoje, 2021, pertence ao estado de Alagoas, que fica na Serra da Barriga.
né? O Quilombo dos Palmares foi tão grande, mas tão grande, que chegou a ter mais de 20 mil habitantes. Ele é conhecido como Quilombo dos Palmares na historiografia, né, brasileira, porém os seus moradores o conheciam como Angola Janga, que é Pequena Angola. Né? Tem até um livro de um amigo meu, do Marcelo de Salete, que ele é professor de artes e é, desenhista, cartunista, enfim, e ele desenha e escreve histórias em quadrinhos. Tem um livro chamado Angola Janga, que conta a história de Palmares e foi ele que fez. Esse livro ganhou até prêmio, né? Prêmio nos Estados Unidos de livro de história em quadrinhos. Bom, voltando aqui, né? Quem vivia em Palmares, que é o assunto que a gente está tratando? Quem vivia em Palmares, sobretudo, pessoas negras que fugiram da escravidão, brancos pobres e indígenas. Ou seja, indígenas que também eram escravizados. Vamos lembrar que em apenas algumas capitanias do Brasil, o trabalho escravo indígena foi substituído pelo trabalho escravo africano. Em regiões, por exemplo, mais ao interior ou mais ao norte ou sul do país, por exemplo, a capitania de São Paulo, de São Vicente, né, São Paulo, a capitania do Rio Grande do Norte, a capitania até de Pernambuco, alguns engenhos ainda usavam mão de obra escrava indígena. E alguns locais, como a região amazônica, vai utilizar trabalho escravo indígena até o século XIX. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Então, quem vivia em Palmares? Eram as pessoas à margem da sociedade. Os brancos pobres, os egressos da escravidão, né, os fugidos da escravidão, tanto indígenas quanto negros. Bom, a posse da terra em Palmares, ela era coletiva, ou seja, não tinha isso de essa propriedade é minha e não ninguém mais produz aqui, ninguém mais pode se alimentar dos vegetais que dão nessa terra, não. Eu posso vender essa terra também? Não. Tudo isso pertencia ao quilombo, ao conjunto de pessoas que cultivavam a terra para a subsistência de todas. Palmares plantava, como eu falei, né, coisas mais simples como os quilombos, todos. Cana-de-açúcar, milho, feijão e mandioca. Principalmente a cana-de-açúcar e feijão eles acabavam vendendo para fora, né? Bom, há um boato, né, em alguns livros hoje em dia, de que em Palmares havia escravização. Isso, pessoal, é mentira. Os historiadores já debateram, discutiram. Há vários livros e vídeos na internet que mostram, né, por meio de documentos, que na verdade em Palmares não havia escravização. O que havia? Bom, como Palmares durou muito tempo, durou mais de 100 anos, Palmares então sempre vivia a suspeita de ser invadida. Ela lutou muitas vezes contra os portugueses, os holandeses, enfim. Um dos exemplos está na apostila de vocês, na página 3, um texto, né, desses combates que tiveram. E então Palmares era um quilombo muito desconfiado. Então não era qualquer um que podia entrar em Palmares e já criar amizade, começar a produzir como se fosse um membro antigo. Não era assim. Como é que funcionava? A pessoa entrava e ela passava por uma espécie de teste, na qual ela servia voluntariamente, ela estava ali trabalhando para outras pessoas. E assim, até que ela se provasse, por volta de alguns meses, ela provasse que ela é honesta, que ela não está ali como espiã infiltrada para destruir o quilombo, aí ela era incorporada na sociedade de Palmares e passava a produzir para si mesma. Né? Então, era uma forma de proteção que Palmares desenvolveu para poder não ser destruída tão facilmente. Não é à toa que ela durou mais de 100 anos, né? Não é à toa que esse quilombo durou mais de 100 anos, porque ele tinha esse esquema, esse sistema de proteção. Bom, a gente vai falar de dois líderes famosos aí na história de Palmares. Provavelmente vocês já ouviram falar do Nzumbi, que é o famoso Zumbi. Provavelmente seu nome era Nzumbi, né, como está escrito aqui. Mas antes de falar do Nzumbi, nós vamos falar do Gangue Nzumba,
que era o seu tio. Então, Ganga Nzumba nasceu no Reino do Congo, ele foi capturado e escravizado. Portanto, a gente precisa sempre lembrar que os escravizados que foram trazidos para o Brasil, nem todos eram é, plebeus aí, camponeses nas populações africanas, mas sim alguns eram filhos de reinos que foram invadidos e destruídos, e aí os sobreviventes foram vendidos para o Brasil. Gangue Zumba, por exemplo, foi um deles. Ele foi capturado, escravizado, trazido para o Brasil. Ele era um excelente guerreiro, né? Foi proclamado líder de Palmares em meados do século XVII. Ele conduziu aí Palmares por vários combates, a várias vitórias contra brancos, né? E também os brancos, sejam eles portugueses ou holandeses. E isso acabou aumentando significativamente a população de Palmares. Por quê? A gente tem que lembrar que o Quilombo de Palmares ele era famoso nessa região. Quanto mais ele vencia as lutas contra os portugueses e holandeses, mais famoso ele ficava entre os escravizados que queriam fugir para poder entrar em Palmares. E foi durante a invasão holandesa que aumentou significativamente a população de Palmares, a ponto de ser solicitado um pedido de paz por meio do governador da capitania de Pernambuco, que era o Pedro de Almeida na época, em 1678. Ele envia um pedido de paz por meio de um mensageiro, que é recebido por Gangue Nzumba, e Gangue Nzumba recebe a mensagem que dizia que Pedro de Almeida deixaria, né, ele e os demais brancos, deixariam Palmares livre se Palmares atendesse algumas exigências. Primeira, que deixasse a Serra da Barriga, que era uma região extremamente próspera para plantar, e fosse para uma outra região, ele dá as coordenadas, enfim, dentro da mata, próximo disso e daquilo, do rio tal, né? Ou seja, que Palmares deixasse de estar ali, que era uma região de difícil acesso para os brancos, porque ficava no meio da mata. Então qualquer escravizado que fugisse para essa mata dificilmente seria encontrado e acharia Palmares mais cedo ou mais tarde. Então a ideia do Pedro de Almeida era afastar o quilombo dos escravizados. Primeiro, por meio desse deslocamento. Segundo, deslocamento do quilombo para outra região. E segundo, que o quilombo fechasse as suas portas para a comunidade externa, ou seja, não aceitasse mais ninguém entrar no quilombo. Aí, pessoal, teve uma discussão dentro dos líderes de Palmares. Gangue Nzumba queria aceitar e Nzumbi, seu sobrinho, não. Outras lideranças acabaram deixando Palmares por causa desse conflito, dessa disputa aí entre Gangue Nzumba e Nzumbi. Acabou que Nzumbi decidiu ficar no local onde Palmares estava, enquanto Gangue Nzumba decidiu se deslocar aí, levando parte dos quilombolas para dentro da mata, onde o Pedro de Almeida havia solicitado instalar o quilombo nesse local. Só que o que acontece, pessoal? Gangue Nzumba, na verdade, foi enganado. Nesse local onde ele estava levando os quilombolas para se instalarem, na verdade não era um local propício para plantio, apesar de ser próximo de rios. Ele era um terreno muito com muitas pedras, né? Muito íngreme também, era um terreno ruim para plantar. Não era como a Serra da Barriga, que há muita vegetação, que há um terreno amplo, né? Fértil. Não era assim. Então, ele percebeu que foi enganado, mas acabou também, não conseguiu nem sequer voltar para Palmares. Ele acabou sendo assassinado, não se sabe por quem, os historiadores não têm essas informações. É importante lembrar que os documentos sobre Palmares foram escritos por europeus. Então, não foram escritos pelos próprios quilombolas, né? Foram escritos pelos europeus. Então, nós não temos algumas informações, nós não temos acesso mesmo. Bom, o que acontece é que Gangue Nzumba acaba sendo surpreendido e morto, era uma emboscada. E Nzumbi, ao saber que seu tio foi morto, então se torna o líder de Palmares. Bom, ele vai
lutar para que a liberdade dos quilombolas seja mantida e a liberdade de qualquer pessoa que fugisse para o Quilombo dos Palmares também fosse garantida. Então é por isso que Quilombo dos Palmares vai lutar, né, por meio de Inzumbi, contra vários conflitos que os europeus vão fazer, né, até que, aqui eu digitei errado, é entre 1694 e 1695, né, tem novos ataques até que Inzumbi é morto em 1695, no dia 20 de novembro. E aí é interessante saber por que o 20 de novembro hoje ele é uma data tão especial para o movimento negro, né, no Brasil. O dia 20 de novembro ele é especial para o movimento negro porque Inzumbi lutou pela liberdade não só de si, mas de qualquer outra pessoa fugida da escravidão, seja indígena, negro, né, ou até os brancos pobres que não foram escravizados, mas enfim, que procurassem Palmares, foi garantida a liberdade de todos. E essa liberdade foi garantida por meio da resistência ao sistema de dominação do regime colonial. Então, por isso, Inzumbi é hoje um símbolo de resistência. Né? Então, por isso que hoje a gente tem essa data, que é uma data de luta, que é o 20 de novembro, e é importante tratar dela, né? E falar não só na época de novembro, mas ao longo do ano. Então, por isso que eu trouxe esse tema, para a gente poder trabalhar essa data e entender melhor, para quando estivermos próximos de novembro, a gente relembre esses acontecimentos e possamos fazer um trabalho bem legal juntos, tá bom, pessoal? Então, as referências da aula de hoje, né, foram desse livro do Mário Schmidt e de alguns sites que eu pesquisei que nos ajudaram aí a trazer o conteúdo sobre a resistência negra, tá bom? Então, beijo em todos vocês, abraços e se cuidem, viu, pessoal?